Fala pessoal, mais um vídeo para o República Blaugrana e desta vez eu quero falar sobre as categorias de base. Para quem não sabe, o Barcelona e categorias de base é sinônimo de sucesso, né? De lá vieram grandes jogadores que até hoje fazem parte do nosso time. E hoje nós vemos uma seca de jogadores provindos da base que não conseguem manter seu ritmo no time principal. E quais as causas disso? Quais as consequências? Por que que isto acontece em um clube que tem uma base tão forte, tão poderosa que serve vários e vários clubes na Europa? O segredo é que nós fazemos muito com a base. A base hoje ela representa é muito importante para o Barcelona, é muito importante para o futebol. Porém, o Barcelona, na necessidade de resultados imediatos, não está buscando na base, porque não tem a paciência para buscar, para esperar que um jogador vingue, que um jogador exploda, como aconteceu com jogadores que passaram pelo nosso clube, que ainda estão no clube. E aí o que o Barcelona faz? Hoje nós estamos vivendo em um mercado inflacionado, onde qualquer jogador vale 100 milhões de euros, e com isso quem sofre é o Barcelona, que infelizmente não sabe comprar. Não sabe comprar porque sempre dependeu da sua base. Então, na necessidade de repor uma peça importante, ele acaba pagando qualquer valor por um jogador que infelizmente às vezes não vem a render no clube. E aí nós vemos o que acontece. Um dos exemplos mais recentes é o do Coutinho, que hoje está no Bayern e provavelmente o Barcelona vai vender por uma bagatela, porque talvez não ache que o seu futebol não dê certo no Barcelona. E com isso, o que acontece? O Barcelona gasta milhões e milhões em contratações e essas contratações vêm a não render. E por isso é que às vezes os jogadores das categorias de base do Barcelona desanimam e acabam indo para outro clube. E os que esperam, os que pretendem esperar, acaba acontecendo casos como o do Carlos Alenhar, que era um grande jogador nas categorias de base, que jogava um futebol maravilhoso, que era visto que ia explodir no time principal, mas com o excesso de meio-campistas acabou ficando esquecido e pode estar de saída na próxima temporada. O que fazer para não ter essa fuga, para nós podermos produzir e podermos ter jogadores da base no principal? É simples, não comprar. Essa é a resposta. Porém, na necessidade de resultados imediatos, né, vindo da pressão da imprensa, da pressão da torcida, da pressão dos sócios, do medo de ficar para trás, a diretoria vai atrás e busca jogadores lá fora. Vocês podem ver que sempre vai ter o Barcelona interessado nesse, naquele, nisso, naquilo, sempre. E a base produzindo um futebol vistoso, que é a filosofia do clube. Aí você traz um jogador da Inglaterra, que não tem nada a ver com o estilo que o Barcelona joga, e ele não rende o esperado. Por quê? Porque não sabe jogar o nosso futebol. Infelizmente essa é a realidade. Então aí você coloca um Alenhar, você coloca um Colado, você coloca um Riqui Puig e eles conseguem desempenhar o papel de um Coutinho, que era visto como o sucessor do Iniesta. Então essa é a realidade, o Barcelona precisa parar de comprar e apostar na sua categoria de base, porque a sua categoria de base tem futebol para manter o Barcelona. A categoria de base do Barcelona é o pilar do Barcelona. E se você não consegue produzir, alguma coisa tem de errado e não é a base. O problema não está na base, o problema está no treinador, está no elenco, está na diretoria, está no mercado. Esse é o problema. A base está produzindo como nunca produziu. Só que a diretoria não consegue olhar, o técnico não consegue dar atenção devida e quando o jogador vai para o time principal não consegue desempenhar o seu papel que exercia na categoria de base. Um dos exemplos aí que hoje nós estamos tendo é o Ansu Fati, que graças a Deus pegou com uma personalidade forte e está conseguindo manter esse nível. Mas não é fácil, porque você olha de um lado tem o Messi, você olha de outro tem Dembélé, você olha de outro tem Suárez, você olha de outro tem De Jong, você olha de outro tem Rakitic. É difícil. O que o Barcelona tem que fazer? Primeiro tem que esvaziar, fazer uma limpa no elenco, esses jogadores que não estão rendendo mais, tirar fora e aí apostar na base. Mas antes disso,
É preciso um treinador que tenha capacidade para treinar a base, que tenha capacidade de apostar no jogador, que tenha a capacidade de não dar uma partida, mais duas, três e assim consecutivamente, porque de nada adianta você promover um jogador e ele ficar mofando no banco. Na idade onde ele vai mais evoluir, que na juventude o jogador tende a evoluir. Então você promove o jogador e o que acontece? O jogador fica mofando o banco, ele perde tudo aquilo que ele aprendeu. E até ele voltar, se ele for um jogador fácil, ele consegue, mas se ele for um jogador difícil de se trabalhar, provavelmente não se adapte mais. Um dos exemplos mais recentes foi do Bojan. O Bojan, por que não deu certo? Pela pressão que ele sofria dentro do clube. Pela pressão que a imprensa fazia. Então, existem vários fatores também. A pressão da mídia, a pressão da torcida, a pressão da diretoria, a pressão do treinador, a pressão dos jogadores, tudo isso interfere. Então você tem que ser um jogador que você tem que estar preparado para o que vier, para o que der e para o que acontecer, para você poder triunfar no Barcelona. Não é fácil, isso a gente sabe, mas existem jogadores nas categorias de base, não estou citando o Barça B, eu estou citando categorias de base, que podem no futuro vir a render no Barcelona, mas para isso tem que fazer o quê? Parar de comprar, ter um técnico que aposte nos jogadores, ter uma diretoria voltada que olhe para a base, porque a base é o coração do Barcelona. Por isso que nós estamos vendo um time que não joga absolutamente nada, que não tem objetividade, que não sabe atacar, que sofre pressão dos outros times, porque esse não é o nosso time, essa não é a nossa filosofia. O Barcelona é um time de toque de bola, pressiona na frente, tem um contra-ataque, tem a posse, e o nosso time não é assim, porque você compra jogadores de fora, gasta milhões em contratações, isso tudo interfere no final, porque um jogador da base com o tempo vai perdendo as esperanças de ir para o principal. Pode até ser que na base o treinador diga, não, você vai chegar pro principal, mas aí você vê o time contratar um jogador por 150 milhões, aí fica difícil, porque você está vindo de graça, então você tem que dar um retorno de 200 milhões, o que é muito difícil nas categorias de base. Então esse é o problema de o Barcelona não conseguir revelar jogadores. Não é que não revele, de não conseguir manter jogadores no time principal, porque virou um comprador quando era um fornecedor. Essa é a realidade. Então o que o Barcelona tem que fazer? Ah, não pode comprar jogador? Pode, deve, é preciso, o mercado às vezes exige isso de nós. Mas, por exemplo, o Barcelona é um time que praticamente cria muito meios campistas. Não tem necessidade de você ir lá fora comprar, exceto casos como De Jong, Arthur, ou uma peça como o Rakitic há tempos atrás. Mas existe a necessidade, tem que pensar tudo nisso. O Riqui Puig poderia estar no time hoje, talvez o Alex Collado, talvez o Alenhar pudesse estar deslanchando, mas não está. Por quê? Porque você não vai tirar um jogador que vale 120 milhões para colocar um jogador que custa 0 milhões. Essa é a realidade. O Barcelona funciona dessa maneira. Os clubes na Europa funcionam dessa maneira. E assim fica difícil. É complicado entender tudo isso, mas se vocês forem pensando, raciocinando, vocês vão chegar à conclusão de que o que eu estou dizendo é verdade. Porque um jogador que vem da base custa 0 euro, o Barcelona contrata um jogador que custa 150 milhões, é um exemplo. E esse jogador de 150 milhões tem que dar exemplo, tem que render, tem que fluir. E o de 0 milhões, se não render, empresta para um clube, vende por 10, vende por 15 e assim vai. O que importa hoje, vamos ser sinceros, para o Barcelona é fazer caixa. Fazer caixa. E na necessidade, na pressão de resultados, acaba comprando qualquer peça de reposição, sendo que essa peça de reposição não é uma peça genuína para o esquema do Barcelona. E com isso, quem sofre é o time, que não entende a filosofia, que aos poucos perde aquele pouco de filosofia que tinha. E aí a gente perde com o futebol, perde com a qualidade e perde títulos, perde jogadores importantes e perde o futuro. Porque, sendo honesto, La Masia é o futuro do Barcelona. Então, esse é o meu vídeo meio explicado
para vocês entenderem como funciona e por que que não está acontecendo isso no Barcelona nos dias de hoje. Ficou um pouco extenso, peço desculpas para vocês, da próxima vez vou tentar resumir, mas é que esse negócio de base tem que ser um pouco explicado, espero que vocês possam entender. Qualquer dúvida, coloque embaixo dos comentários aí, que eu vou estar respondendo. Ou se não, eu passo meu WhatsApp e a gente passa um áudio e a gente conversa. Um forte abraço, Visca Barça e até logo.